Muito boa noite, essa é a nossa imersão executiva. QIA, o que é? Galera, para quem não conhece, para quem não teve contato com esse conteúdo, é um conceito que a gente criou aqui na Think Business. Think Business é a nossa empresa, nossa plataforma de educação, negócios, growth. Então, QIA é um conceito que a gente gosta de seguir agora, que combina o QI com a IA. Então a gente acredita que o melhor valor da inteligência artificial é quando ela é liderada pela inteligência humana, o QI. É uma forma divertida, como a gente gosta de fazer negócios, sempre de forma divertida, que permite a gente usar todo o poder da inteligência artificial e ao mesmo tempo permitir, porque a inteligência artificial ela tem aquela famosa pergunta, né? Todo evento, toda consultoria que a gente fala de inteligência artificial vem a pergunta: a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? E aí a nossa resposta, por enquanto, é não, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego ou o seu cliente, né? Quando a gente está falando, nosso público aqui, nossa audiência é normalmente formada por empreendedores. Então a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego ou o seu cliente, mas alguém que domine a inteligência artificial pode roubar o seu emprego ou o seu cliente. Então a combinação mais poderosa é a inteligência humana, seja na sua frente inteligência emocional, a inteligência relacional, né? Porque afinal os negócios são feitos pelas pessoas. Ela consegue conduzir, e a inteligência artificial, embora seja revolucionária, a gente enxerga ela como uma ferramenta. A inteligência artificial, assim como as automações, né, que são um outro grande tema desse momento nos negócios, ela acelera, ela escala, ela traz volume para aquilo que já está lá, né? Então, se você tem processos que estão desorganizados e você colocar uma inteligência artificial ou uma automação para acelerar esse processo, você vai ter uma bagunça generalizada, você vai ter uma bagunça mais rápida, você vai ter uma escala da sua zona, né? Então, a gente começa a ver um dos efeitos, famoso diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Muita gente ficando preguiçosa. Esses dias teve virou meme, né, no LinkedIn, no Instagram, um recorte de um jornal. Então o jornalista criou lá um prompt e pediu para o ChatGPT escrever a matéria. E aí quando publicou, o cara não se deu ao trabalho de editar e saiu o prompt impresso no jornal. Então estava lá: escreva a matéria como se você fosse um jornalista especializado no assunto tal. E aí saiu isso na notícia. Então a gente começa a ver a inteligência artificial como uma muleta, ou às vezes tornando o profissional preguiçoso, né? Esse é o lado, tudo tem, né, esses dois lados, então esse é o lado desafiador, seja para você que é empreendedor e você tem equipe, você tem clientes para gerenciar, seja você que está aí progredindo na sua carreira, buscando o apoio da IA para acelerar os seus resultados de carreira, né? A gente tem uma cliente, uma agência, uma assessoria de comunicação, de imprensa, e ela comentou que um cliente dela perguntou: vocês estão usando inteligência artificial para gerar os meus textos, os releases e tal? Ela falou assim: em parte a gente usa, mas a gente mesmo edita e tal. Por quê? Porque se estiver usando inteligência artificial eu vou querer desconto. Olha só a mentalidade, né? As pessoas acham que você vai entrar lá, apertar um botão e a IA vai cuspir, como a gente fala, né? Um resultado ou um trabalho pronto. E claro que ela faz isso, porém, imagina a inteligência artificial como um gênio da lâmpada. Aquilo que você pedir, ela vai realizar. Por isso a importância da inteligência humana, da inteligência emocional, para você saber pedir e aí poder
conduzir os resultados. Beleza, gente? Então, seguindo, como eu disse, quem tiver no YouTube ou no Instagram, se quiser no meu Stories, quem tiver no Instagram, nos Stories tem um link, você pode acessar a sala fechada onde está rolando a reunião e ali pode interagir, pode fazer perguntas, ou você pode simplesmente seguir assistindo do Instagram ou do YouTube. E quem tiver aqui no Zoom, no Meet, né, o Google Meet com a gente, pode ir colocando. Se você tem alguma dúvida, você tem um desafio real do seu negócio nesse momento que você quer a nossa ajuda, coloca no chat e, como eu disse, se apresenta, coloca ali o que você faz. Eu estou vendo aqui o Pablo. Boa noite, Pablo. Trabalha no setor de inteligência comercial, que legal. Distribuidora, Meta 55, distribuidora de tecnologia, Pablo? Coloca aí pra gente depois. E aí, se você puder, coloca tanto a sua opinião quanto um desafio. O que você espera que a IA possa ajudar aí pelo teu setor? Eu sei que é muito, né? Um dos principais campos onde a IA pode ajudar é toda essa parte de analytics, dados, BI, embora não sei se é exatamente isso que você está no dia a dia, mas as notícias são boas se for isso. Beleza, pessoal? Então, lembrando, esse papo, essa reunião, a gente realiza esse encontro geralmente uma vez por mês, tá? Não é todo mês que a gente faz. E o de hoje, ele tem um foco de liderança. Ou seja, a gente vai olhar menos para aspectos como técnicos, operacionais, escrever prompt, quais são as ferramentas de IA que estão mais disponíveis, né? E a gente vai olhar mais para um lado estratégico, para um lado de o porquê e não o como usar a inteligência artificial. De vez em quando vocês vão ver que eu vou dar uma olhadinha aqui pro lado, é a minha segunda tela, porque tem tanto conteúdo legal que eu criei um roteiro aqui. Eu não, a inteligência artificial criou um roteiro. E aí a gente vai seguir mais ou menos esse roteiro. Então, para vocês saberem o que deve acontecer, tá bom, galera? Aqui hoje a gente vai fazer uma apresentação para vocês desses pontos mais importantes, desses pontos onde a gente vê em growth, que é o nosso dia a dia, a gente fala em alavancas, né? Que, como o nome mesmo diz, na física, né, o conceito de alavanca é algo que você usa para ganhar mais força, para ganhar mais velocidade, para aplicar mais força sobre uma situação. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, como a gente pode usar a inteligência artificial sendo uma alavanca para acelerar, escalar os nossos negócios? Claro que a gente vai dar a dica de ferramenta, que todo mundo quer, né? Claro que a gente vai mostrar algumas possibilidades, mas a ideia aqui hoje é a gente falar num nível de gestão, num nível estratégico, do porquê você deve usar a inteligência artificial para acelerar marketing e vendas. Gente, a gente não vai entrar aqui em usos da inteligência artificial na medicina, usos da IA no direito. Não é a nossa especialidade aqui. Então, o nosso foco dessa conversa, o território é todo em marketing, vendas, relacionamento com o cliente, fidelização, upsell, CRM, personalização, conteúdos, tá bom? Então, dentro disso, se isso faz parte do seu dia a dia, você pode ter encontrar bastante valor aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos dar um pouco de contexto. Inteligência artificial, gente. Do que a gente está falando, né? É um tal do machine learning, ou é um algoritmo complexo? É tudo isso, mas é algo que está muito mais no nosso dia a dia. Quando você está assistindo a Netflix e você clica ali, sabe, no joinha, fala, eu gostei desse conteúdo, dessa série, desse filme, uma inteligência artificial, ela
recomenda próximos conteúdos para você baseado no que você sugeriu ali. Então, uma inteligência artificial, os algoritmos, nada mais são, simplificando, sim, desmistificando, do que receitas. Sabe uma receita de bolo? Pegue a farinha, misture com o ovo e depois coloque no forno por 30 minutos. É isso. A inteligência artificial é uma série de comandos, uma série de regras que vão transformando, não ingredientes, mas informações. E aí, esses modelos atuais, né, as IAs generativas, que o mais famoso aí é o ChatGPT, então, que são os LLMs, né, Large Language Models, né, modelos de grande linguagem. Ele pega um volume boçal, um volume inimaginável para alguém normal de conteúdos que estão lá e reorganiza esses conteúdos conforme as orientações que a gente dá, que são os prompts. O que isso impacta no dia a dia? Vamos dar um exemplo. Se você é da área de marketing, tá? Vou compartilhar aqui com vocês o nosso modelo de jornada, tá? Que é aonde todo o rolê acontece, todo o relacionamento com o cliente, ele acontece dentro desse território. Então, ele vai de uma parte que a gente chama, normalmente é conhecida por marketing, RP, aquisição, prospecção, que é lá no comecinho, quando o cliente não te conhece, quando o cliente está fazendo os primeiros contatos. Você ali pode estar fazendo um evento, você pode estar investindo em anúncios, você pode estar fazendo conteúdos nas redes sociais, você pode ter o seu blog. Beleza, Lê, como que a inteligência artificial me ajuda nisso? Simples. Lembra que a gente está olhando aqui para a visão estratégica, a gente está olhando aqui para uma visão gerencial, vamos dizer assim, e não uma visão operacional. Ainda assim, você pode entrar lá no famoso ChatGPT, né, e pedir para ele simplesmente: GPT, você é um especialista em marketing B2B, em jornada do consumidor, e aí eu gostaria que você fizesse o planejamento da jornada do meu cliente, integrando conteúdos, canais, personas e em cada estágio da jornada que ele tiver. Então vocês estão vendo aí, galera, uma imagem que é provavelmente, parece uma gravata borboleta, né? Então imagine comigo o seguinte: aqui na fase de reconhecimento, o que eu preciso? Adianta eu chegar para um cliente? Um disclaimer rápido, pessoal. A gente está falando aqui muito do universo B2B, de empresas que vendem para empresas, tá? Então, Ale, por quê? Você não fala de B2C? Meu cliente é consumidor final. Não é isso. Tudo que a gente está falando aqui se aplica ao B2C. Só que eu não sou especialista. E aqui a gente gosta de falar do que a gente domina. Então, os nossos clientes, a gente tem algum cliente B2C? Tem. A gente já ajudou empresas B2C? Já. Só que os nossos maiores e melhores resultados aparecem quando o nosso cliente é no universo B2B, tá bom? Então é diferente, são universos diferentes. Então quando eu fizer algum comentário, falar de um case de sucesso, saibam que eu estou falando do universo B2B, que é um mundo à parte. Se você vende, por exemplo, para cliente final, se você tem um restaurante, uma academia, uma loja, uma empresa de suplementos de treino, alimentação, é outro mundo, tá bom? A gente tem alguns casos legais, mas os nossos grandes cases são dentro do B2B, os processos de compra são outros, as dinâmicas envolvidas são outros, tomada de decisão é diferente, tá? Então, voltando aqui, eu
tenho uma certa fluência lá com o GPT ou qualquer outra IA generativa, e aí eu peço para ela criar para mim um pack de conteúdos, né? Adianta eu chegar aqui, por exemplo, e falar: Chat GPT, você é um especialista comercial e você vai usar toda a sua experiência para desenvolver um roteiro de proposta comercial de alta performance, de alta conversão, porque eu quero aumentar as minhas taxas de conversão na etapa de decisão. Adianta eu ter um conteúdo desse aqui, nessa etapa de reconhecimento, quando o cliente nunca ouviu falar de mim? Ele não está, às vezes, nem tão consciente de qual é o problema que ele quer resolver comigo. Não adianta. Por isso é que eu preciso desse olhar estratégico. Então aqui, ó, não por acaso, gente, vocês vão ver, ó, tudo aqui no centro, ó, cliente descobrindo, cliente aprendendo, cliente considerando, cliente experimentando, evoluindo e cliente expandindo. A cabeça do cliente, o interesse do cliente é radicalmente diferente. E as empresas perdem muitos negócios porque quando está aqui, o cliente está aqui nessa etapa, ele ouviu falar de você hoje. Pô, parece que tem uma empresa aí que é legal, ajuda a gente a vender e tal. Adianta eu chegar para ele e falar assim: olha, tem uma proposta de consultoria para você, a gente implementa todo o seu CRM, desenha todas as suas jornadas e revê a sua oferta, esteira de produtos, engenharia de valor. O cara, calma, nem sei ainda quem você é. Então, a gente dominar a inteligência artificial, ela funciona como se fosse um assistente, mas um assistente inteligente. É meio pleonasmo, talvez, né? A inteligência artificial é inteligente, sim, mas ela acessa um repertório de conteúdo que não está disponível para todo mundo. Então, se eu peço para IA e eu sei o que eu estou pedindo, olha, GPT, Leonardo AI, HeyGen, Seta, qualquer uma dessas, o segredo está em você saber, como se você estivesse diante de um gerente, de um estagiário, de um analista da sua empresa. Para pedir para um humano, você não tem que saber o que você quer? É a mesma coisa com a IA. Então, você precisa saber aonde você quer essa ajuda, tá bom? E aí fica mais fácil de você pedir, e aí, gente, as possibilidades são infinitas do quanto a inteligência artificial é capaz de te ajudar em cada uma dessas etapas. Então aqui você pode pedir ajuda para criar linha editorial nessa etapa de reconhecimento. Você pode pedir ajuda para criar uma estratégia de comunicação, você pode pedir ajuda para gerar textos de blog, textos para redes sociais, textos para descrição de produto, textos para descrição da sua oferta, além do óbvio apoio em imagens. Hoje já tem IAs que geram vídeos do zero. Hoje saiu um anúncio, não sei se vocês acompanharam, falando da nova IA do Meta, né, Facebook, que já está disponível em alguns países, não tenho certeza se já está no Brasil, mas assim, a velocidade com que tudo isso está acontecendo é bizarra, né? Então, daqui a pouco realmente vai dar essa coisa da galera que está hoje, que eu falo que é um exagero da preocupação, né? A IA vai roubar meu emprego. Para quem não, pelo menos, se familiarizar com as possibilidades das ferramentas, você começa a estar um pouco mais em risco, na minha visão. Beleza, gente? Então, importante ter essa visão aqui, essa jornada. Pensa num jogo de tabuleiro, tá? Que o seu cliente ele vai evoluindo a cada etapa aqui. Eu queria que vocês guardassem essa imagem, porque é onde tudo aqui acontece, tá bom? Vamos voltar para o nosso deck de colaboração, da gente falar como nós vamos acelerar negócios com a inteligência artificial.
Então vamos lá. Pablo, obrigado aí você comentar mais uma vez. Então você está na parte de Power BI, beleza. RP, força de vendas. Boa. Coloca pra gente, Pablo, por favor, aqui, qual que é o teu principal desafio hoje? Se vocês já estão usando, imagina, se você usa Power BI, você já deve estar ali no universo Microsoft, que está liderando, na minha visão, essa corrida da IA entre as big techs, aí, as grandes players, né? A Microsoft com toda a parte ali do Copilot e tal, está indo muito bem. Mas conta pra gente especialmente dentro dessa visão gerencial assim, o que você enxerga como um desafio que a gente tenta te ajudar aqui de alguma forma, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, gente, hoje tá assim estabelecido, né? Tá muito definido. Quem não entendeu isso já está em risco. Conteúdo é rei, né? Conteúdo, por quê? Porque mudou radicalmente quem tem o controle. Antes, até a gente tinha aquele famoso cenário, né? O papo de vendedor, o cara é bom de papo e ele vende bem. Por quê? Porque as empresas que faziam ou que tentavam fazer vendas, elas tinham todas as informações sobre o seu produto, sobre o seu serviço, e hoje a informação está disponível. Então, hoje é muito mais sobre ajudar o seu potencial cliente a tomar uma decisão do que vender. Vender não é mais uma atividade persuasiva, você não convence mais ninguém de nada, e quem tenta fazer isso acaba se dando mal. Lembrando, galera, eu estou falando do contexto B2B. Tá? Se você trabalha numa loja de celulares e você tem argumentos persuasivos para a pessoa, o seu cliente comprar o iPhone 15 Pro Max contra o 14 que ele ia comprar sozinho, e aí você vai ter uma venda de R$2.000 a mais, sim, pode funcionar. No universo B2B as coisas são diferentes, então o seu potencial cliente ele já pesquisou, ele já olhou, falou com os pares dele, o que você está usando, já olhou criadores de conteúdo no LinkedIn, então o seu potencial cliente está muito mais informado. E se você lembrar, no começo da conversa, o que eu falei? A inteligência artificial é nada mais do que o quê? Um grande sistema, um algoritmo, né? Uma receita de processar informações. Então, eu consigo usar a inteligência artificial para personalizar. Esse é o primeiro grande pilar. Tá? A inteligência artificial, seja do ponto de vista de conteúdo, de jornada, ela consegue hoje personalizar a sua comunicação. O que é personalizar a sua comunicação? Tornar a sua comunicação mais relevante para o seu cliente. As pessoas hoje literalmente estão a um clique de distância de qualquer conteúdo. Então, a gente apoia alguns dos nossos clientes na estratégia, não na operação, mas na estratégia de conteúdos para os diferentes canais. Né? Então, alguns dos nossos clientes, o Instagram é uma mídia muito relevante. Então, qual é a primeira receita? Investe em Reels, porque os Reels têm uma distribuição privilegiada e eles te ajudam a ampliar o alcance. Qual a primeira regra para os seus Reels funcionarem? Dos especialistas. Você tem 3 segundos, isso mesmo, 3 segundos para capturar a atenção do seu seguidor ou do seu interessado, do seu lead. 3 segundos. Sabe o que é isso, gente? 3 segundos é o tempo de falar. 3 segundos. Boa noite, pessoal. Então, e essa é a primeira. Né? Tem algumas pessoas, alguma gente relevante, líderes de comunicação, de marketing. Atenção é a moeda do mercado hoje. Se você não capturar a atenção do seu público, do seu usuário, do seu seguidor, do seu lead, acabou. Se ele não estiver prestando atenção, nada do que você falar vai fazer diferença. Você pode ter a mensagem
mais estratégica, melhor estruturada, se a pessoa que tem que ouvir não estiver prestando atenção, acabou. Perdeu o Playboy. Certo? Então, quando você pega a capacidade, a agilidade, a capacidade de escala da inteligência artificial, você consegue personalizar num nível muito próximo de um relacionamento mesmo, se você estivesse conversando com a pessoa. Então hoje o que a gente já vê? Um aumento cada vez maior de proposta comercial, estou falando do B2B, lembrem, em vídeo. Soluções como o Loom, quem não conhece eu recomendo, vou colocar aqui no chat, Loom, galera do Instagram, vou colocar aqui para vocês, ó. Loom é o nome da plataforma, sai o look no Insta, mas é um M, tá? De Maria no final. O que você faz? Você grava um vídeo curto para explicar a sua proposta como se você estivesse na frente do cliente. Por quê? Porque foi detectado que não é todo mundo, ou seja, o seu cliente, que está disposto a uma reunião. Eu não quero fazer uma reunião, então, para você não enviar aquele modelo já ultrapassado, né, bastante, tipo, vou te enviar um PDF, eu vou te enviar o PowerPoint, vou te enviar uma proposta, um documento de Word, pior ainda, né? E aí depende do cliente ler, a gente não sabe em que ordem ele vai ler, e aí essa plataforma ela te dá um nível de inteligência ali, como é que o seu lead interagiu com o conteúdo que você mandou, assim como mais ou menos numa campanha, se ele assistiu tudo, tem parte clicável, é como se você estivesse fazendo uma apresentação remota, bem melhor do que enviar um PDF e a gente ficar, né? Quem é de vendas B2B sabe a bipolaridade que é, né? Aquela euforia quando o cliente te pede uma proposta e aí você prepara, personaliza, depende da complexidade, é um puta de um trabalho, e aí você manda essa proposta e muitas vezes parece que o cliente soltou aquela bomba de fumaça ninja, né? Nunca mais você ouve falar do cara depois que você mandou a proposta e a gente fica, será que ele achou caro? Será que ele viu? Será que ele não recebeu? E fica, né? Para aquele loop infinito de follow-ups, para quem faz, e é pouca gente que faz, a gente tem dados sobre isso, 80% das vendas B2B são perdidas por falta de follow-up ou por follow-up mal feito, follow-up não profissional. Aquele que a gente chama de follow-up jornal nacional, sabe? Quando você manda a proposta e aí fica perseguindo o cliente. Opa, e aí, alguma novidade? Cara, puta, eu não sou canal de notícias para te dar novidade, né? Tipo, um follow-up ele precisa agregar valor, ele precisa entregar valor para o seu cliente, para no mínimo a gente ter uma troca e incentivá-lo a interagir com a gente, devolver, né, informação em troca de informação. Simples assim, geração de valor. Beleza, gente? Então, primeiro grande benefício estratégico da IA é a capacidade de personalização. Segundo, o que é muito importante? A capacidade de análise. A inteligência artificial pode ajudar a ter um volume, capturar, analisar, interpretar dados com, primeiro, uma velocidade, uma escala e uma simplicidade que muitas vezes não é possível. Eu já vi, gente, empresa grande, tá? Estou falando de multinacional, gerenciando seus pipelines, o seu processo de vendas no Excel. E aí o que acontece? Vira um problema, vira um grande trabalho eu ter que ficar analisando, será que essa planilha está atualizada? Será que o que está escrito aqui reflete a realidade? Ou alguém capturou esse dado e colocou aqui? Então, a IA, ela consegue, você hoje é capaz, por exemplo,
nosso amigo Pablo aqui que trabalha com o Suite Microsoft, você consegue, dependendo do acesso que você tem lá no Copilot, você pede uma interpretação. Analisa para mim esses dados, os dados do CRM dos últimos 90 dias e me indica as principais tendências. Quais são as decisões mais urgentes que eu preciso tomar com relação a minhas vendas que estão caindo da linha de produtos A, B ou C? A IA te devolve uma resposta. Obviamente, gente, a gente está num estágio que tem uma certa irresponsabilidade você pegar uma resposta que a inteligência artificial te gerou e sair tomando decisões a partir disso. Mas, por exemplo, quem usa plataforma de CRM Microsoft Dynamics, quem usa a plataforma de CRM Salesforce, na verdade a maioria dos CRMs hoje já contam com algum tipo de funcionalidade assim, mas eu vou falar da Salesforce que eu conheço bem. Salesforce tem uma funcionalidade de inteligência artificial chamada Einstein, né? Até é divertido, né? Simpático. E é oficial, eles pagam lá um valor para a Fundação Einstein, né, da família lá que licenciaram o nome Einstein, um bonequinho com aquele cabelo maluco do Einstein. E essa inteligência artificial, o que ela faz? Ela lê todas as comunicações que você trocou com o seu cliente durante uma negociação. Então, imagina o seguinte, você tem lá uma plataforma, Salesforce, você fez uma campanha de marketing através da Salesforce Marketing Cloud, e aí a inteligência artificial está acompanhando. Olha, o Santiago que está aqui, ele clicou num anúncio, veio para uma landing page, se cadastrou para baixar um material sobre a nossa empresa que ele achou interessante. Depois disso, ele entrou em contato, o Vini, que é o diretor comercial, entrou em contato com o Santiago, eles trocaram 8 e-mails nos últimos 20 dias, e aí a inteligência artificial, ela lê todo aquele conteúdo e gera uma propensão de conversão, e aí ela avisa, olha, Vinícius, o Santiago, ele tem uma propensão, ou seja, uma probabilidade de se tornar um cliente, de fechar esse negócio que vocês estão conversando, de 47% nos próximos 30 dias. E aí ela faz isso com todos os seus clientes. Então, se o Vinícius e a equipe dele tem lá 50 negociações em andamento que totalizam 10 milhões de reais, a inteligência artificial gera, quando eu abro o CRM lá, o meu dashboard, e ela mostra assim, ela fala, olha, você tem 10 milhões de reais em negociação, em pipeline, e a propensão de conversão nos próximos 30 ou 60 dias é de 53%. Portanto, a sua previsão de receita dos próximos 60 dias é de 5 milhões e 300 mil. Baseado no histórico. E aí, claro, né, a IA tem essa coisa que ela vai numa grande base de dados, né, compartilhada, e ela compara os seus dados com os benchmarks, com as referências de mercado. Então ela fala, baseada nas suas negociações, em negociações de empresas parecidas com a tua, no mercado que você atua, com clientes semelhantes aos que você tem, o seu planejamento é esse. E aí, claro, um gestor estratégico, ele vai fazer o quê? Ele vai comparando, né? A IA me falou que eu ia fechar 53% das minhas vendas e eu fechei 60%. Tem uma certa discrepância. Aí ao longo de 3 meses, ao longo de 6 meses, eu vou calibrando isso. Mas para que eu quero saber isso, Ale? Porque a gente compra receita. A gente compra faturamento. Então vamos supor que você tem uma empresa de consultoria, você tem uma revenda de tecnologia e você quer, a sua meta de faturamento é 20 milhões de reais para o ano de 2024. Aí você olha
Estamos no meio do ano agora. Então você olha, quanto eu investi em marketing? Quanto eu investi em anúncios? Quanto eu investi na minha equipe? Quanto eu investi em eventos? Quanto eu investi em relacionamento com o cliente? Quanto eu investi em parcerias? Aí você pega todo esse valor, divide pelo número de oportunidades que você gerou. Ah, como assim, Ale? Vamos supor que você investiu 200 mil em anúncios, mais 500 mil em eventos, mais 500 mil em tecnologia. Você investiu R$1 milhão. E aí você gerou 1.000 leads, ou oportunidades, né? Quanto você pagou em cada lead? R$1.000, certo? Se você gerou 1.000, investiu R$1 milhão, você pagou R$1.000 em cada lead. Aí você converteu, ou seja, você transformou em negócios 300 desses leads. E aí o seu ticket médio, vamos supor que é de R$50 mil. Cada vez que você fecha uma venda de uma solução ali do seu portfólio. E você vendeu 300 vezes, ou seja, quanto você faturou ali? 15 milhões? Estou bem de matemática? Minha inteligência humana está funcionando? E aí o que você aprende com isso? Que para faturar 15 milhões, eu preciso gastar 1. Ou seja, eu compro 15 milhões de receita com R$1 milhão nessas condições, com essas métricas. Essa taxa de conversão, esse custo por lead, beleza? Aí você começa a olhar de uma forma estratégica. Pô, mas eu não tenho 1 milhão, tenho 500 mil. Com essas mesmas métricas, com 500 mil você vai gerar 7,5 milhões de receita. Se você usar a inteligência artificial e, claro, a inteligência humana, estratégica, para melhorar a taxa de conversão, ao invés de você gerar só 300 oportunidades dos 1.000 leads, ou só passar a fechar 500, a sua taxa melhora, vai te custar menos para trazer o mesmo volume de receita. E a inteligência artificial te ajuda a gerar conteúdo, a gerar análises, a gerar inteligência para você tomar esse tipo de decisão. Beleza até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu ler aqui. O Pablo, obrigado da tua participação, Pablo. Eu sempre falo nessas interações, quando a gente está aqui, especialmente o pessoal que está na sala do Meet aqui, do Zoom, né? A gente cria uma nuvem de inteligência coletiva, né? Então quem faz uma pergunta, coloca um pouquinho lá, como se você depositasse um componente de inteligência. E aí uma outra pessoa, às vezes, eu não estava pensando nisso, aí ela vê uma pergunta sua, dispara uma dúvida dela, enfim, é como uma inteligência artificial, quanto mais conteúdo você der, quanto mais informação você der, mais ela aprende. A gente é igual, não todo mundo, né? Vamos deixar um parênteses aqui, tem gente que não quer aprender, mas não é o caso de quem está aqui numa terça-feira, 8h30 da noite. Então, galera, vamos olhar aqui. No dia a dia é impossível para mim a IA não estar presente, seja na criação de um script total, em SQL, para otimização de tempo, insights e relatórios. Estou com Copilot, ótimo. Copilot é sensacional, né, cara? Eu uso menos do que eu gostaria, porque a gente aqui está no universo Google de workspace e tal, mas assim, cada dia mais, né? Automação de atividades repetitivas, boa. Eu tenho um amigo, o Pablo, depois se você quiser me chama, eu posso te mandar pelo seu e-mail da inscrição, que ele é especialista nisso, ele é certificado, tudo que você imaginar aí de Microsoft, ele pode te dar umas dicas, e ele está num movimento legal que ele está combinando RPA com inteligência artificial, e tem tudo a ver com isso, né? Essa coisa de automatizar atividades repetitivas. Se você olhar aqui, né, é o primeiro ponto aqui, né? Automação de processos. Então,
Por exemplo, vamos supor que, né, como eu falo sempre, primeiro a estratégia, depois a tecnologia. O que a gente ouve muito? Né? Clientes que caem no canto de sereia dos grandes players de tecnologia, né? As empresas de tecnologia são muito boas em vender e, felizmente ou infelizmente, eu compartilho dessa culpa. A gente ajuda grandes empresas de tecnologia a vender mais, então a gente é corresponsável, mas eu escuto com alguma frequência um cliente que fala assim: pô, Ale, eu tô com uma Ferrari que não sai da garagem. Oh, como assim? Puta plataforma, puta de uma tecnologia, mas o meu time não sabe usar, ou a gente não se dedicou, a curva de aprendizado é complexa, e aí a gente não usa todo o potencial da plataforma. Ou seja, como se você tivesse uma Ferrari que não sai da garagem porque não é nem que não sabe, né? Alguém tem medo de pilotar a máquina com tudo que ela pode entregar. Tem alguns clientes que, até sendo bem honestos, que algum cliente fala assim: a gente tem uma Ferrari que não sai da primeira marcha, que também é triste, né? Mas então, quando a gente tem uma estratégia, tá? Você tem uma estratégia bem estruturada, bem planejada, que você pode ter utilizado a inteligência artificial para te ajudar a desenhar essa estratégia. Você pode colocar, especialmente quando a gente fala em CRM, né? CRM tem uma série de atividades que são repetitivas, que são as chamadas atividades boring, né? Maçantes, chatas, e que a galera de vendas muitas vezes vai pro lado de não vou fazer, ou vou fazer só no final da semana, ou puta, eu não vou ficar perdendo tempo, tenho que falar com o cliente. Só que, na verdade, é isso, né? Não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque quando você fez a estratégia bem pontuada, com as etapas, conteúdos, canais, estágio da negociação integradas, você pode deixar automatizado e você pode deixar com regras tipo: se o Santiago consumir esse conteúdo, ou seja, se ele baixar aquele meu material, ele vai receber o material B, automático. Depois de 3 dias, ou 2 dias, ou 5 dias, aquilo que fizer sentido na sua estratégia, ele vai receber um follow-up automático. Eu vi que você baixou aquele material, te ajudou de alguma forma, aquilo foi interessante, ficou com alguma dúvida? Você quer um contato de um consultor nosso para explorar um pouco melhor esse desafio, para te apresentar uma camada mais profunda de soluções? Aí o que a gente aprende? O Santiago vai lá e fala: não vou nem responder porque eu não tenho interesse. Ou não vi, ou não é minha prioridade agora, porque nessa semana específica eu estou cuidando de outra coisa. Depois de mais 3 dias ele recebe uma outra comunicação automática. Eu não preciso que o vendedor lembre ou que ele anote lá num caderninho: puta, preciso fazer o follow-up com aquele Santiago. Não, ele foi automático. Santiago, olha, estou priorizando falar contigo porque você baixou um material tal, e o Pablo, há 2 meses, ele também baixou e hoje ele já está com a realidade dele transformada, a gente resolveu um grande desafio para ele. Então, olha, se agora for um melhor momento, eu tenho esse conteúdo aqui, eu tenho esse valor aqui para te agregar. E hoje, lembra que a gente falou há poucos minutos atrás, a gente estava falando de quê? Personalização. Então, nesse estágio, a IA já me ajudou a ter um conteúdo em nível de conversa com o meu lead. O Santiago não sabe e não se importa se ele está falando comigo ou se foi uma mensagem que a inteligência artificial gerou, desde que aquilo esteja alinhado ao interesse dele. Se for relevante para ele, ele não quer saber se foi a IA que gerou, se foi o ChatGPT, se foi o Copilot, ou se fui eu que fiquei ali escrevendo palavra por palavra. Se tiver valor, eu consumo. Se não tiver valor, não é relevante, eu passo e aí eu viro o famoso lead perdido. Beleza, gente? Então, percebem como tudo vai se conectando? A parte de personalização
com a parte de análise, o que a análise me entrega? Me entrega a previsibilidade, né? E aí quando eu tenho o conteúdo personalizado com um nível confiável de previsibilidade, eu consigo destravar o santo grau de todo empreendedor, que é a escala. Eu consigo saber quanto eu vou faturar, o que exatamente eu preciso fazer para faturar o quanto eu quero faturar. Seja porque eu quero construir a minha empresa e levar ela para um nível de faturamento, liberdade, realização, grana, tempo, tamanho, eu quero dar emprego, eu quero ser milionário, aquilo que for a sua. Ou se você quiser ir para o caminho de gerar equity, né? Levar o seu modelo de negócio para investidores, para aí você vai agregar muitos zeros, né? O que o investidor vai olhar? O investidor, ele quer comprar um fluxo de receita, ele não quer comprar sua ideia genial. Então, se você mostra que você domina um processo comercial, que você domina rotinas de geração de receita, rotinas de geração de faturamento, não vai te faltar dinheiro para crescer sua empresa, para escalar seu negócio. Beleza, minha gente? Vou para minha colinha aqui. Vamos falar um pouco de como a gente pode usar a inteligência artificial no B2B. Tá? Lembrando, B2B é o nosso playground aqui. Se você tem um negócio B2C, ou seja, se o seu público ideal é o consumidor final, é uma pessoa física, não quer dizer que não funcione para você, quer dizer que você precisa fazer algum ajuste, fazer alguma adaptação, que essas técnicas, essas rotinas, essas tecnologias, da forma como a gente está apresentando aqui, elas são validadas, comprovadas, tem case de sucesso, tem números, dados, depoimentos no mercado B2B, tá bom? Empresas vendendo para empresas que tem algumas peculiaridades normalmente, basicamente do que a gente está falando. Se você está vendendo um iPhone para uma pessoa, você tem uma loja de celular, você está vendendo um iPhone para uma pessoa, é uma negociação B2C. Essa pessoa decide, né? Eu quero mais memória, eu quero uma câmera melhor, eu quero qualquer que seja a funcionalidade, e eu decido como eu vou pagar. Vou passar meu cartão, vou fazer um Pix, vou dividir, não vou dividir. Numa negociação B2B, a primeira grande diferença, os tickets tendem a ser mais altos, né? Os valores de negociação tendem a ser mais altos. Em segundo lugar, raramente vai ser uma pessoa que vai decidir. No B2B tem o chamado comitê de compras, né? O Buying Committee, onde alguns estudos aí, empresas de tecnologia, indicam que em média são 5 a 6 decisores de uma compra B2B, beleza? Então vamos lá. Lembrem que eu mostrei aqui a jornada, aquela que a gravatinha, a borboleta? Aquilo ali, se você dividir em 2, você vai ver que a primeira metade, né, ali está na horizontal, mas é uma representação do famoso, tradicional, mundialmente conhecido funil de vendas. E por que funil de vendas? Porque o processo vai afunilando. Então eu tenho lá no começo da conversa 1000 leads, usuários interessados, visitantes. Aí quantos passam para um próximo estágio, que normalmente está associado ao interesse? Ou a gente pode seguir o guia da famosa, antiga e ainda eficaz. Alguns experts aí, galera mais guru do Instagram, do TikTok, falam que o funil de vendas está respirando por aparelhos. Eu não acho mesmo, eu vejo funcionar todo dia. Tá? Então a gente tem a famosa representação, a estrutura narrativa AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação, que a gente aprende na primeira semana da faculdade de marketing e ainda funciona muito bem. Ou seja, primeiro eu chamo a atenção,
depois eu desperto o interesse, depois eu crio o desejo, depois eu convido para a ação o meu cliente. Muitos e muitos e muitos negócios são perdidos porque as empresas afobadas, estabanadas, invertem esse processo e começam pela ação. Oi, eu sou fulano de tal, a minha empresa criou a solução mais foda do mercado para isso, quer marcar uma reunião para eu te apresentar uma proposta e mudar radicalmente a sua vida? Aí o cliente falou, oh, como assim? Eu nem sei quem você é, eu nem sei o que você faz, eu não sei para quem você já fez, eu não sei se eu preciso, eu não sei se você pode me ajudar. E aí vai tudo para aquele limbo de mensagens não respondidas, para aquele limbo de leads perdidos e times de venda, times de marketing dizendo, o mercado está difícil. Não, não está difícil, é você que não faz direito. Tá? Então, quando a gente falou, né, em funil, eu vou trazendo, baseado em quê? Baseado em interesse, eu vou avançando. O meu lead, o meu visitante, o meu prospect, o meu cliente, ele vai tomando decisões. Então ele levanta a mão, olha, esse conteúdo que você me mostrou aqui parece interessante. Estou enxergando algum valor aqui, eu vou te dar uma chance de me mostrar se realmente tem valor para mim isso. E se tiver valor, eu topo te dar um pouco desse valor. Ou seja, eu te pago para que você gere valor para mim. Uma empresa, galera, ela é o quê? Nada mais do que um sistema que identifica, gera, distribui e captura valor. Então, eu crio, identifico no mercado uma dor, um problema. Quando eu resolvo aquilo, eu gero valor para quem tem aquele problema. Quanto mais gente tiver aquele problema, e quanto mais grave for o impacto daquele problema nesse universo de pessoas que sofrem desse problema, mais rico eu fico. Maior o potencial da minha empresa gerar impacto, gerar faturamento, gerar clientes fiéis. Tá? Então, uma das principais aplicações, os principais benefícios da inteligência artificial é otimizar o nosso querido funil de vendas. Como que eu posso fazer isso? Como estava dizendo aqui o meu amigo Pablo, né? Toda essa parte de análises, BI, análise de dados, seja de campanha, seja de precificação, seja de tempo, velocidade de funil. Porque se eu tenho um cliente que demora 30 dias para fazer uma compra e eu tenho outro cliente que demora 180 dias para fazer a mesma compra, e não se assustem que não é raro no mercado B2B, depende da solução que você oferece. Se for tecnologia, consultoria, chamado ciclo de vendas complexas, não é raro passar de 6 meses, 1 ano. Eu já vi negociação que levou 2 anos, até 3. Tá? Se você pensar que enquanto o cliente não fechou negócio, ele é uma despesa, é melhor você fechar antes, né, se for possível. E aí te permite fazer a personalização, a análise e a automação de forma que um dos resultados é que você vai fechar mais negócios em menos tempo, certo? Então, você vai, por exemplo, existem inúmeras metodologias, algumas mais novas, outras nem tanto, que é chamado lead scoring. Você vai dar uma pontuação, né, pro seu lead. Então, baseado em critérios como perfil de cliente ideal. Quem são os seus principais clientes, os clientes que mais te geraram cases de sucesso? Ou seja, os clientes, uma outra forma, né, de ver, os clientes que você mais ajudou. Geralmente, no nosso caso aqui, tanto os nossos treinamentos, quanto a consultoria, quanto a nossa parte de serviços mesmo, de implementação, de CRM, de rotinas, criação de jornadas, de funis de venda. Empresas B2B, primeiro corte, de tecnologia e serviços. Se uma dessas empresas começa uma conversa com a gente, existe uma chance muito grande de a gente gerar muito valor num tempo muito curto com investimento baixo.
Aí chega uma outra empresa e fala, Ale, a gente é uma empresa cosmética e a gente criou um novo modelo de maquiagem que acaba com as rugas e é revolucionária. E a gente vende através de quiosques nos shoppings. Fala, cara, parabéns, parece ser muito legal um produto, mas provavelmente a gente pode te ajudar pouco. Porque a gente não domina o território. E aí, a inteligência artificial pode ajudar? Pode, mas pensa que vai ser um motorista não especialista naquela pista dirigindo a Ferrari, para ficar na analogia que a gente fez agora há pouco. Beleza, gente? Então, voltando. Outras possibilidades. Quando a gente fala em... a gente falou de personalização, a gente falou de análise, a gente falou de automação. Então, quando a gente integra tudo isso em uma ou mais de uma plataforma, hoje já é bastante acessível você acessar, mesmo uma pequena empresa, plataformas de automação, inbound, que você combina algumas propriedades importantes como e-mail, landing page, fluxos automáticos, até mesmo automação de direct, WhatsApp, tá? É bastante acessível, tanto de ser simples de operar, quanto de valores, quanto de investimento, né? Só que aí qual é o problema? Tem um cara chamado, quem se interessa pelo tema eu recomendo seguir ele chama Eric Luciano, é um expert em automações. E ele fala, se a sua empresa estiver bagunçada e você automatizar, você vai ter uma bagunça automática. Vai ser uma zona, vai ser muito mais bagunçada do que sem estar automatizado. Então, eu consigo, por exemplo, voltando no exemplo ali do Santiago, ele entra num funil, o que a gente chama de entrar num funil. Cara, eu preparei algum conteúdo, desse conteúdo que normalmente está naquela camada de atração, esse conteúdo atraiu, e aí, gente, aí tem uma sacada que faz muita diferença. Que é assim, quando eu sei exatamente com quem eu quero falar, qual é o grande benefício disso, além do óbvio, de eu conectar com o meu público ideal? Eu sei com quem eu não quero falar. Então, nos conteúdos, e aí eu estou falando de copy, tá, gente? Redação. Eu consigo, através de pequenas sequências, e nisso a IA pode ajudar muito, as IAs generativas, eu consigo, através de pequenas sequências de termos mesmo, palavras, me aproximar dos públicos ou nichos para os quais eu gero valor e, ao mesmo tempo, eu consigo me afastar dos curiosos. Porra, mas você é arrogante? Não, é uma questão de valor mútuo. Eu não sou a melhor opção para aquele nicho, então eu não vou perder tempo com ele e vice-versa, eu não quero que ele perca tempo comigo. E o meu conteúdo me ajuda muito nisso. Então, quando a gente fala em IAs generativas, né, os GPTs, Midjourney, Leonardo, DALL-E, ChatGPT, Claude, tantos aí, né, que geram resultados parecidos, me ajudam muito. Primeiro, pela escala, né? Eu consigo gerar, por exemplo, em minutos, às vezes segundos, eu consigo gerar um conteúdo de alto valor. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, tá? Rapidão. Vocês estão vendo aí na minha tela, né, essa apresentação. Olha só. Discutível, né? Ah, tá bonita, não tá bonita, ela tá... tem valor, tá legítima, é legal a ler, olha, não sei se tem muito... Tá vendo? Eu peguei, vou mostrar para vocês aqui Visite Nossa Cozinha, a galera que tá no Insta ou no YouTube, sinto muito, vocês não estão vendo a tela e estão perdendo. Se você quiser, se você tiver interesse, me passa, me chama depois no direct, comenta aqui na live que eu passo para você o link para você assistir a apresentação onde eu estou compartilhando a tela. Então, olha só. Tá vendo?
nada demais, ao mesmo tempo uma apresentação ok, né? Tá bem objetiva, tem os... Aí olha isso aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela do ChatGPT. Ó, GPT, gere por favor um roteiro com tópicos para serem apresentados em aproximadamente 1 hora, abordagem executiva, vamos falar de funis de venda, copy, analytics, inbound, automação. Isso aqui, gente, foi assim, de propósito. Eu fiz isso hoje, um pouco mais cedo. Então, olha, ele gerou aqui, conforme eu pedi, lembra que eu falei de inteligência de prompt? Que a inteligência artificial é um gênio da lâmpada, ela vai te dar exatamente o que você pedir, então é muito importante saber pedir. Olha lá, roteiro para apresentação executiva. Daí o que eu fiz? Do ChatGPT eu vim para cá. E aí agora vocês voltam a ver a tela que estava antes da apresentação visual. Assim que eu clicar no botão aqui, isso, estão vendo, né? Aí eu vou clicar aqui, ó, sair. Do modo apresentação. E vocês vão ver o que, galera? Me ajuda aí, internet. Aí. Tá vendo? Eu cliquei aqui na casinha. Não sei se está dando para vocês verem. Quem não conhece, vou colar aqui no chat de quem está ao vivo no Zoom, no Meet. Esse site chama-se Gamma App. E simplesmente, galera, eu vim aqui em começar do zero. Tá vendo? Colei o texto que o ChatGPT me deu e, sem exagero, em 30 segundos ela me deu essa apresentação que vocês estão vendo. Intencionalmente eu não mexi nada para mostrar para vocês o que acontece, o que é um resultado de uma inteligência artificial. Mas, cara, quem está aqui que tem tá inserido ali no mundo corporativo B2B, atendendo o cliente, quem nunca teve aquele famoso pânico dos 15 minutos antes da reunião? Que o seu deck não está pronto, a sua apresentação não deu tempo de você acabar e ou o seu cliente ou o seu chefe estão esperando. Acabou, isso aqui resolve. Claro, você precisa ser fluente. Se é um tema que você não domina, como Einstein dizia, né? Se você não é capaz de explicar um assunto para uma criança de 5 anos, é porque você não domina o suficiente. Então, se você domina o seu tema e você gera em 30 segundos um roteiro de apoio como esse, isso é um grande exemplo, né, de o quanto as ferramentas podem ajudar no dia a dia. Vou mostrar para vocês, para quem está aqui no Meet agora, eu faço parte de uma comunidade lá do Vale do Silício, que é a comunidade original dos Growth Hackers, né? Que é do Sean Ellis, o criador do termo Growth Hacking, etc. E aí eu tenho acesso aqui a algumas coisas só de membros e eu vou compartilhar com vocês esse material, tá? Que vai ter uma lista de ferramentas de inteligência artificial para acelerar a produtividade, para acelerar toda essa parte de desenvolvimento criativo, desenvolvimento estratégico, tá? Então, gente, queria abrir mais um pouco agora. Da outra vez a gente fez uma reunião como essa um pouco menos de um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás,
E aí o pessoal pegou fogo, né? A discussão ali, a gente fez um trabalho um pouco melhor com a divulgação, inclusive. Dessa vez a gente teve um palco, um LinkedIn ali. Então eu vou a partir de agora abrir para algum desafio, alguma dúvida, algum comentário de quem está aqui com a gente. Vou fechar a live do Instagram, porque agora a gente vai discutir. Então, esse foi o conteúdo que eu trouxe para vocês de hoje. Lembrando, inteligência artificial, gente, é um gênio da lâmpada. Mais importante do que saber operar é saber por que operar. As ferramentas, pessoal, vão cada dia ficar mais simples, mais democráticas. Cada vez você vai precisar saber menos de tecnologia para ser capaz de operar uma ferramenta de inteligência artificial. E, contrapartida, cada vez vai ser mais importante você saber o porquê você quer usar a inteligência artificial e não como usar a inteligência artificial, porque isso vai estar cada vez mais simples. Beleza? Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vou abrir para perguntas. E quando eu falo abrir para perguntas, quem está aqui Pablo, Ana, Santi, Vini, fiquem à vontade para abrir microfone, abrir câmera, tá? Galera do Insta, do YouTube, valeu, obrigado, vejo vocês na próxima. Abraços e crescer faz bem.